intervalo desses dois episódios, Operação Calvário e pandemia, o senhor e a Paraíba viveram um dos momentos mais traumáticos da história política paraibana, que foi o seu rompimento com o ex-governador Ricardo Coutinho, que culminou com a sua saída do PSB. Em que momento o senhor sentiu que não dava mais, que não havia mais espaço para essa convivência? Como foi a ruptura com parte de um grupo que lhe ajudou a chegar ao poder? O ex-governador Ricardo Coutinho teve uma participação de cabo eleitoral influente na sua eleição. Alguém com quem o senhor conviveu durante muito tempo, inclusive como secretário. Qual foi aquele momento assim que o senhor disse, isso aqui não tem mais como, é uma ruptura inevitável? Porque o PSB começou a fazer, logo no começo da sua gestão, reuniões para avaliar o seu próprio governo e com críticas internas. Qual foi o momento que desandou de uma vez toda? Eu acho que a partir do momento em que houve a necessidade de afastar determinadas figuras dentro do governo, eu acho que ali ficou muito claro, até porque, como você disse, desde o início do governo, eu comecei a receber críticas internas do partido, no sentido de que a minha posição, ou a posição do governo, deveria ir em caminhos que eu efetivamente não concordava. Eu achava que não era. Você não poderia de forma nenhuma entender e compreender que havia um processo, e eu diria, prejudicial para a Paraíba, como era o caso das OS, e que eu não fizesse intervenção nas OS, que eu fiz em janeiro, quando cheguei. Fizemos intervenção e efetivamente está comprovado hoje aí o mal que essas estruturas causaram ao erário público. Então, eu tinha essas decisões, evidentemente, que contrariaram interesses, com certeza. Econômicos, inclusive? Não, eu não diria econômica, aí eu não posso, eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí cabe ao Ministério Público investigar, cabe ao Ministério Público, e eu sempre digo que o melhor que existe da democracia é as pessoas terem o direito sagrado de se defender contra aquilo que estão sendo acusados. Eu não faço julgamento, eu não faço acusação de forma nenhuma. Ao longo desses 3 anos não tem uma fala minha fazendo acusação a quem quer que seja. Até porque as pessoas têm, e eu acho que por direito, logicamente, tem que ter o espaço para fazer a sua própria defesa. Isso é básico para mim. Isso é compreensão de vida, não tem nada a ver com o governo, não tem. Mas, logicamente, que esse desgaste da operação, o envolvimento de muitas pessoas, ele trouxe, logicamente, essa tensão que começou a acontecer. Talvez algumas pessoas esperassem que eu fosse para outro caminho. Talvez outras pessoas esperassem que a minha atitude não fosse de fazer o que eu fiz, que foi governar esse Estado. Esperavam proteção? Talvez, eu não sei. Aí tem que ser, a resposta tem que ser de cada um. Mas não faltou lealdade, porque cada um que eu tive que afastar do governo, eu chamei aqui naquele gabinete e expliquei o motivo pelos quais estavam saindo do governo. Não foi feito por telefone, não foi feito por WhatsApp, não foi feito não. Foi feito olho no olho, olhando a cada um e comentando e dizendo, está aqui os motivos pelos quais não há condição de você continuar no governo. Porque é um processo natural do que está acontecendo. Isso é consequência do que está acontecendo. Então eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. O senhor já disse, inclusive, que se tivesse alguma mácula em relação ao senhor, o senhor não estaria mais governando o Estado. E até disse que chegaria a hora de colocar os pingos nos is em relação à Operação Calvário. O que é que o senhor quer dizer com isso? Por que é que o senhor não teme nada da operação? Porque eu não tenho nada com isso. Essa é pura e simples assim. É puro e simples. Não teme nem a suposta delação de Waldson Souza? Não, claro que não. É evidente que não. Eu não tenho essa preocupação. As pessoas imaginam que durante todo esse tempo não houve investigação com relação à minha postura. Claro que houve. Claro. Ministérios Públicos, Estadual, Federal, Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça. Sua conduta também foi devassada? Foi investigar a sua conduta? Claro, claro. A minha vida foi investigada durante esse tempo todo. E você acha que se tivesse realmente envolvimento da minha parte com todo esse processo, onde é que tem uma gravação que cita meu nome? Onde é que tem uma gravação com eu participando? Onde é que tem contas ocultas? Onde é que eu sou sócio oculto de alguma empresa?
absolutamente nada disso. É simplesmente, e eu não é porque eu queira ser melhor do que ninguém, não, é porque eu nunca pratiquei isso. Porque eu nunca pratiquei, porque eu acho que não precisa, serviço público não é para isso. Então, essa é a questão. Talvez isso incomode muita gente. Incomoda muita gente. E a lógica que se fez dentro dessa discussão toda é como se de repente não tivesse havido nenhum tipo de investigação com relação a mim. E eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. O que é que o senhor passou? De ter minha vida virada pelo avesso, da minha família inteira virada pelo avesso. E se não se encontrou nada, é porque não tem nada. É por isso que eu digo, eu tenho uma consciência muito tranquila com relação a essa questão de Operação Calvário. Então, isso talvez incomode muita gente. Como é que o senhor vê, por exemplo, nesse episódio específico que a gente acabou de citar, uma espécie de união subliminar de grupos políticos diferentes convergindo para usar esses episódios contra o senhor? Por exemplo, seus adversários do PSDB usam isso. Agora, os seus adversários do PSB, o que agora estão no PT, também usam. Como é que o senhor percebe esse tipo de unidade, pelo menos retórica, para ali alvejar? Isso é o que faz com que a política, muitas vezes, seja desacreditada pela população. É evidente que quando você tem a extrema-direita se unindo com a extrema-esquerda com o objetivo de derrotar um governador, tem alguma coisa de errado nesse processo. Aí não passa mais pela política, aí não passa mais pela condição de leitura de toda a dinâmica da política no Estado, isso passa por questões pessoais que estão sendo colocadas. E eu disse há poucos dias atrás, alguém me perguntou sobre partidos políticos, eu digo, eu torço para que os partidos políticos não sejam objetos, nem instrumentos de vingança, porque não é isso que a Paraíba quer. Eu cheguei num estado em que a relação entre todos os poderes era absolutamente desgastada. Eu assumi um governo em que a relação poder executivo e poder judiciário não funcionava. Que a relação poder executivo e poder legislativo não funcionava. Era na base da pressão. Alguns adversários seus acusam o senhor, governador, de ser refém dos poderes. De forma nenhuma. Que forma eu sou refém da minha relação hoje com o Tribunal de Justiça? Eu tenho uma relação de respeito. E cada um com a sua independência dentro daquilo que é previsto até na Constituição. O governo anterior ao senhor... Eu não tenho a menor preocupação com isso. O Poder Legislativo, nós desmanchamos todos aqueles problemas internos que nós tínhamos dentro da relação de que muitas vezes se pensa que o poder se exerce pelo medo. E essa não é a minha leitura, não. O poder se exerce exatamente pela capacidade de sentar e ouvir o contraditório, ouvir opiniões e encontrar caminhos convergentes. É assim que se exerce poder. Não é através do medo, não é através da chantagem, não é através da pressão. Então, essa minha leitura fez com que hoje a gente tenha uma relação institucional extremamente tranquila com todos os poderes e com órgãos de controle, que muitas vezes nós divergimos em posições,